Olá, prezados, olá, prezadas, muito boa noite para todos. Os senhores já me conhecem, eu sou o professor Dr. Tiago Pérez e iniciamos agora a nossa live semanal de psicologia em saúde. Faço votos de que todos estejam bem nesse momento. E o nosso tópico de hoje, o nosso tópico central é a humanização dos serviços em saúde. E esse é um tópico, na verdade, que eu já me interesso há um tempo muito significativo. A primeira vez que eu lidei com esse tema foi em 2016, quando orientei um TCC de hoje, né, uma colega psicóloga, sobre o tema violência obstétrica. E esse foi um tema, para mim, apaixonante, né? Por quê? Primeiro, né, eu acho que eh, como pai, né, e como, enfim, né, um entusiasta dos direitos humanos, uma pessoa progressista, enfim, pró também da igualdade de gênero, eu entendo que o momento do parto é um momento diferenciado na vida da pessoa, né, diria talvez no casal, né, quando são é enfim, né, ou às vezes uma mãe solo, ou independente da circunstância, né, para a família é um momento muito importante. E é um momento que, ao mesmo tempo que se trata de um momento significativamente importante, é um momento também aonde a mulher se encontra muito vulnerável, né, em vários aspectos. E nesse sentido, a gente percebe que é um momento onde uma série de violências podem ser perpetradas, né, violências que podem ter consequências que, por sua vez, vão se reverberar para muito além desse momento em específico, né, do momento do parto, podendo, por exemplo, desencadear um, 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 um transtorno pós-traumático, né, um transtorno de estresse pós-traumático, né, aonde essa mulher, né, que sofre a violência, e quando eu falo de violência, desde da utilização, por exemplo, de manobras que são inadequadas, né? Aliás, a violência vai muito além disso, né? Por exemplo, às vezes a gente fala muito, né, do âmbito da saúde pública, mas na saúde privada, talvez alguns tipos de violência obstétrica sejam ainda mais frequentes, né? Como é o caso, por exemplo, da cesariana. A cesariana, de acordo com a ética médica, né, talvez algo que esteja faltando muito na comunidade médica é a ética, mas de acordo com a ética médica, a cesariana é um recurso de última instância, né, ou seja, a partir do momento que se constata, né, sobretudo que a vida ou da criança ou da mãe está em risco e que não há outra saída, né? Nesse caso, é uma prática muito bem-vinda, né, principalmente pelo seu potencial de salvar vidas, né? Agora, nós vemos muito frequentemente na rede privada obstetras, por exemplo, que dizem que não fazem parto normal, que só fazem cesariana, né? Você tem, por exemplo, maternidades, né, privadas, onde praticamente 100% dos partos são cesariana. E eu pergunto, será que 100% das mulheres, né, sei lá, de 30, de 40 mulheres que vão ter filho em um dia, todas elas precisam, né? Indubitavelmente que não, né? E é uma grande violência, né? Tanto para a mulher, como também para a criança, né, que nasce de uma maneira totalmente artificial, muito diferente ao qual o padrão que a nossa espécie se desenvolveu, né, durante 6 milhões de anos. Né, se há 200 mil anos atrás, na savana africana, sem recurso, sem absolutamente nada, né, as mulheres conseguiam ter filho naturalmente, sem a cesariana, em uma maternidade, né, com todos os cuidados, isso é esperável que aconteça, né, mas aqui nós vemos vigorar a prática do lucro, né, ou seja, vamos supor aqui que um obstetra ganhe por procedimento, né, ganhe por parto realizado. Né, um parto normal pode durar 6 horas, pode durar 12 horas, né?
Agora, uma cesariana dura 20, 30 minutos, né? Vamos colocar na ponta do lápis, né? Quanto que esse profissional vai ganhar. E não tem outra explicação, né? É a lógica do lucro, né? Então, quando nós falamos de humanizar a assistência em saúde, a primeira coisa que vem na cabeça é tratar com respeito, é o zelo, é o cuidado, isso é indispensável, né? Mas isso vai para além disso, né? Isso vai no sentido de se buscar não o que é mais cômodo para o médico, não o que é mais lucrativo, mas o que é melhor para o paciente, né? Nós vimos, por exemplo, a falta de humanização em serviços de saúde durante a segunda, terceira e quarta onda da pandemia de Covid-19, que foram significativamente muito agressivas, aonde as próprias autoridades sanitárias do Brasil estavam prescrevendo medicamentos totalmente bizarros para as pessoas, né? Como, por exemplo, ivermectina, como, por exemplo, cloroquina, né? Como que você vai curar Covid-19, né? Como você vai lidar com sintomas da SARS-CoV-2 com medicamentos que não têm nenhuma aderência, né, para isso, né, em prol de uma defesa ideológica, né? Então, quando nós falamos de humanização, nós falamos de ir no sentido contrário de tudo isso, né? A humanização, ela não prevê a prática de lucro como a primeira instância, né? A humanização, ela não parte da lógica que a gente tem que atender às conveniências do profissional de saúde em revelia do paciente. É justamente o contrário, né? O paciente, ele é o protagonista, né? Ele é a figura central, né? E ele deve receber todo o zelo, todo o carinho, toda a atenção, de maneira inexorável, né? De maneira inegociável. É essa que é a palavra correta, né? E ao meu ver, nisso a gente pode falar o que for, né, da saúde pública, né? Ela tem, enfim, mazelas difíceis de se sanar, né? Mazelas essas que, ao meu ver, são frutos, né, do próprio sistema ao qual nós estamos involucrados, né? Nós vivemos num país com 220 milhões de pessoas, né? 40% dessas não tem nem acesso a saneamento básico, 30% dessas vive em insegurança alimentar, ou seja, não sabe se vai almoçar, não sabe se vai jantar, dorme sem a certeza de que a refeição amanhã vai estar garantida. Então é esperável, né, que os problemas abundem no sistema público de saúde, né? Mas, ao meu ver, o sistema público de saúde está incorporando, né, de uma maneira muito mais significativa a lógica da humanização, né? Enquanto quase 100% dos procedimentos, né, de parto na saúde privada são via cesárea, essa lógica inverte, né? Menos de 5%, né, quando nós falamos da saúde pública, né? Isso é humanizar, né? Isso é você olhar para a saúde da pessoa, né, e priorizar nesse sentido e seguir, né, principalmente as orientações que estão mais próximas da ciência, né? A Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela determina que a cesárea seja um recurso de última instância. E existem consequências negativas, né, tanto para a mãe quanto para a criança, né? Crianças que hoje, né, proliferam estudos sobre isso, né? Crianças que nascem de cesárea, né, e não de parto normal, elas são mais suscetíveis a uma série de doenças, elas são mais suscetíveis até à obesidade. A gente ainda está entendendo os mecanismos que estão involucrados dentro dessa lógica, né? Mas já fica muito bem claro, né, que esse não é o melhor método, né? É um método emergencial, né? E não pode se tornar, entre aspas, aqui o novo normal. Então a humanização, ela vai justamente no sentido oposto, né, dessas tendências hegemônicas que vão aqui flertar apenas com lucro, apenas com a lógica da grande empresa, né, apenas com a conveniência, né, dos agentes de saúde de maneira geral. Bom, então, visto, né, essa breve introdução, eu vou compartilhar a tela aqui com os senhores e reitero, né, surgindo uma eventual dúvida,
se quiserem trazer algum tipo de comentário, algum tipo de contribuição para nossa live, isso vai ser muito bem-vindo, né? Na verdade, eu sou apenas um facilitador, né? E o meu objetivo é, estimular e intermediar o diálogo, né? Os senhores são os protagonistas, né? Então eu preciso mesmo, né, que os senhores tragam os questionamentos, tragam, se, né, estiver vendo depois essa live e não teve como acompanhar, mas na próxima você vai, manda o seu questionamento por e-mail, eu vou responder, enfim, eu vou estruturar o próximo conteúdo, né, levando em conta, né, esse questionamento. Tá aqui na live e tá receoso em dar as caras, manda aqui no chat, em privado, né? Eu vou estar aqui, enfim, né? Volto a dizer, né? Os senhores são o protagonista, né? Do próprio ensino. Então a contribuição aqui se faz fundamental. Bom, eu vou compartilhar a tela enquanto eu estiver apresentando. Sintam-se à vontade em me interpelar a qualquer momento, né? Se quiser falar alguma coisa, trazer alguma questão, basta aqui, ó, levantou a mãozinha, voa lá, né? E deixa o seu comentário, né? Se não, né? Se já quer falar diretamente, tudo bem, né? Abre o microfone, fala e vamos conversar, né? Mas não fique com dúvida, vamos junto, né? Nessa jornada. Bom, tentei dar uma ideia mais ampla, né? Por assim dizer, né? Do que vem a ser, né? Humanização em sentido estricto, né? Na verdade, a humanização ela vai muito além, né? Do que a gente pode entender como óbvio, né? Como a atenção, como um direcionamento mais dentro dessa perspectiva, né? Ela envolve o olhar aproximado, né? Ela envolve o carinho, né? Envolve questões, né, que vão para muito além, né, do óbvio. Então a gente pode dizer que humanização é aquilo que torna e faz as pessoas se perceberem como humanos, né, em condição de existência. Se a gente pensar pelo próprio direito, né, depois da Segunda Guerra Mundial, surge uma terceira corrente, né, do direito. Até então nós tivemos primeiramente o constitucionalismo moderno, depois nós tivemos o constitucionalismo contemporâneo. A terceira corrente foi o neoconstitucionalismo. E o que o neoconstitucionalismo busca é, na verdade, uma constitucionalização plena dos direitos, né, fundamentais do indivíduo. E dentro da égide, né, dentro desse diapasão, se encontra a dignidade da pessoa humana, né? Quando nós falamos de dignidade da pessoa humana, não basta, né, que o indivíduo ele tenha acesso, por exemplo, ao trabalho. Tem que ser um trabalho digno, né? Não pode ser qualquer trabalho. Não basta que ele tenha acesso à moradia, tem que ser uma moradia digna, né? Então, nós temos uma gama, né, de direitos, né? Nós temos, por exemplo, os direitos de primeira dimensão, né? O Estado ele não pode, né, atentar contra as pessoas, né, contra a vida das pessoas, a integridade física das pessoas, o bem das pessoas, a liberdade das pessoas, mas o Estado ele tem que fazer muito mais, né, do que deixar de violentar as pessoas, né, por assim dizer, né? O Estado ele tem que lidar também com os direitos de segunda dimensão, aonde entra a saúde, né? São os direitos econômicos, culturais e sociais, né? Que se entende que para se prevalecer, né, a harmonia social, para se prevalecer a dignidade da pessoa, né, o Estado ele tem que atuar, na verdade, de maneira ativa, né? Todas as outras dimensões, né, que a gente for elencar daqui para frente, elas vão se correlacionar com essas, né? Como, por exemplo, os direitos de terceira dimensão, né? Os ditos, né, direitos transindividuais, coletivos e difusos, né? Ou seja, aquilo que não é meu, aquilo que não é seu, aquilo que é nosso,
entram nesse diapasão também, né? Como, por exemplo, direito ao meio ambiente, aqui, né, o ar de qualidade, o ambiente, né, que seja seguro, né? E seguro a gente fala, né, não só de segurança pública, mas na própria estabilidade das instituições. E, bom, né, e em saúde, né, a humanização, ela não é só você garantir que o indivíduo ele vai ter acesso ao especialista. Esse atendimento ele tem que ser digno, né? Esse atendimento ele tem que olhar para a pessoa com pessoa, né? Como já diria, por exemplo, Carl Rogers, né? Você pode dominar todas as técnicas, né? Mas no momento de lidar com outra pessoa, você deve ser outra pessoa, né? Aliás, Carl Rogers foi dentro da psicologia, né? Foi o precursor, né, do movimento humanismo. E o humanismo, na verdade, ele é uma terceira onda, né, em psicologia, né? Ele não vai se coadunar nem com a psicanálise, né, freudiana, e nem com o behaviorismo, né, de Skinner, né? Ele vai numa terceira linha, né? Marshall Rosenberg, por exemplo, deixo aqui uma dica. Ele vai pensar num conceito fundamental, né? Que é o conceito de comunicação não violenta, né? Um conceito que ensina a nós termos uma comunicação que de fato humaniza, né? A comunicação, para ela ser humanizada, por exemplo, ela não pode envolver julgamento, mesmo um elogio é uma classe de julgamento. É uma comunicação onde ambas as partes têm que conseguir demonstrar o que sente, e demonstrar o que sente, expor o que sente, na verdade, não é se tornar o refém da emoção. Por exemplo, você vai falar que está triste e começa a chorar por conta disso, né? Isso também é uma espécie de uma comunicação violenta, né? Enfim, as partes têm que conseguir fazer solicitações mútuas, né? Então, quando nós falamos em humanização, é em tudo isso, né? Atendimento digno, de qualidade, né? Com uma comunicação humanizada, né? Que olhe o indivíduo, né? Como um sujeito único, né? Do ponto de vista biopsicossocial, né? Vai nesse ponto, né? Então, continuando, humanização se traduz, então, como a inclusão das diferenças no processo, né? E também na gestão de cuidado. Tais mudanças são construídas não por uma pessoa ou grupo isolado, mas de maneira coletiva e compartilhada, incluir para estimular a produção de novos modos de cuidar, novas formas de organizar o trabalho, né? Enfim, claro que aqui, né, é um texto aqui da legislação brasileira, mas que traz, né, uma orientação genérica, né, mas nós, profissionais mais voltados, por exemplo, à psicologia, já conseguimos ter uma ideia clara, né? A humanização, né, no cuidado em saúde, por exemplo, envolve a humanização na forma de se atender também os profissionais de saúde, né, o que estão no frontline da saúde, né? E nós vimos muito bem durante as 3 primeiras, eu acho, ou aliás, eu diria a segunda e a terceira, mais sobretudo, né, onda de contágio da Covid-19, né, o quanto os profissionais de saúde, eles são expostos, né, o burnout, a ansiedade, a depressão, o TAG, né, a transtorno de ansiedade generalizado, né, todas essas e outras condições, né, aqui parafraseando Byung-Chul Han, elas apareceram como uma decorrência de uma grande violência neural, né, um esfacelamento neural, né, que é produzido por esse cenário de excesso de trabalho, né, excesso de cobrança. Então, a humanização passa também por lidar exatamente com isso, né? E você atender esses profissionais, né? Você saber, né, como melhor lidar, né, com as condições deles, né? No Brasil, a legislação ela traz a política, o PNH,
né, a Política Nacional de Humanização, e ela é movida por uma série de princípios, né? Quando nós falamos em políticas públicas, em lei e princípio, aqui eu sempre coloco, né, que o princípio, na verdade, você tem que entender o princípio. A lei pouco importa. Aí você vai falar, pô, como assim, né? A lei pouco importa. Sabe por quê? Explico, né? Porque o princípio, ele funciona como duas coisas, né? Ele é tanto o tijolo, eu diria, a matéria-prima pela qual a lei se constitui, ou seja, quando o legislador, né, vai desenhar a lei, ele o faz baseado em princípios. Nunca é do nada, né, da cabeça dele, né, uma ideia que ele fez. Não, a mesma coisa a Constituição, né? A Constituição, ela de 1988, brasileira, aliás, é um dos textos constituintes mais modernos do planeta, né? Apesar de já ter aí os seus mais de 30 anos, né, perdurando, apesar de ter sofrido muitas emendas constitucionais, né, nesse meio tempo, e nem todas elas foram boas, né? Mas a base principiológica, essa é pétrea, né? Essa é inexorável, né? Essa é o núcleo duro dessa equação. Então, o princípio ele é importante, né? Tanto pelo fato de ele ser a base pela qual o legislador vai aqui edificar, né, a sua lei, como também ela é um prisma observacional. Ela funciona como uma lente, ela funciona como um cristal, que, né, o operador do direito, né, o administrador público, o profissional de saúde, né, vai utilizar para ler a lei, né, ou seja, ela dá a cor, né, levando sempre a lei para a leitura mais justa, né, para o resultado, né, mais próximo, né, do que se espera, né? Como eu disse aqui, né, a questão da dignidade da pessoa humana, né? Ela por exemplo, é um princípio, né, e que está no cerne da política nacional de humanização, né? Como, por exemplo, a ideia de legalidade, né? Ninguém pode ser obrigado a fazer nada que não em virtude da lei, e ninguém pode também fazer nada que extrapole a lei. Então, quando a gente fala, né, de atribuições, de competências, né, são todas determinadas por lei, né? E a política nacional de humanização, ela vem a colaborar muito, né, dentro desse diapasão. Então, a gente pode dizer que essa política, ela é constituída, né, como bem diz o texto que aqui destaquei, né, de princípios e diretrizes, né? O diretriz é uma direção, né, como se fosse o GPS, né, indicando para onde você tem que ir, que tem como objetivo estabelecer as condições dialógicas, né? O que é uma condição dialógica, né? Que não é uma condição só imperativa, né? Que não é uma condição apenas autoexecutável, top-down, né? Vem de cima para baixo, você não, só obedece. Não, você dialoga, chega a um consenso, né? E age aí, né? E o age aí são todos os atores envolvidos, né? E quando a gente fala de todos os atores envolvidos em saúde, a gente está falando de muita gente. A gente está falando do prefeito, a gente está falando do governador, a gente está falando do presidente da República, a gente está falando do ministro da Saúde, do secretário de saúde, né, de cada estado, também, né, do município. A gente está falando de quem está no frontline, né, do médico, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do assistente de enfermagem, né? Ou seja, o objetivo aqui da lei, então, não é impor, né, de cima para baixo uma orientação, né, que tem que descer pela goela. Não, é trazer consigo uma diretriz que serve de base interpretativa para você dialogar, né, com seus pares, né, e chegar num consenso. Então, o primeiro diapasão que eu gostaria de destacar, né, dentro dessa base principiológica do PNH, né, da Política Nacional de Humanização, é a transversalização, né? E quando nós falamos em transversalizar, né, como bem destaquei, de acordo com a legislação brasileira, falamos aqui em desenvolver concepções e práticas que atravessam as diferentes ações e instâncias, né?
Olha quantas instâncias a gente falou. Falamos de presidência da República, de governo, de município, de secretarias de saúde, Ministério da Saúde, de hospitais, postos de saúde, de profissionais dos mais diversos, né? Incluindo até aí socorrista, etc, etc. E aqui, né, essa transversalidade, né, cumpre o papel de aumentar o grau de abertura da comunicação intergrupo e intragrupo, ou seja, dentro do grupo e fora do grupo, né, ampliando assim as grupalidades, né, o que se reflete em mudanças nas práticas de saúde, né, ou seja, aqui a própria legislação, ao meu ver, ela deixa muito claro, né, que o diálogo deve ser a base, né, de formação de consenso, e o consenso deve ser a base de constituição do grupo, né? E em psicologia a gente muito bem sabe, né, que o grupo é a base da sociedade, né? Nós vivemos em diferentes grupos, né? Em cada grupo a gente expõe, inclusive, um eu nosso, uma identidade, e quando nós falamos em saúde, nós estamos falando de vários grupos, né? Grupos políticos, né? E o político não necessariamente é um profissional de saúde, mesmo ele tendo que lidar com a saúde em sentido lato. Nós falamos de profissionais de saúde dos mais diversos, né? Nós falamos de profissionais de profissões correlatas, né? Como a psicologia, né? Que é uma ciência social. E aqui, né, o interessante é justamente estabelecer um diálogo, né? Que tipo de diálogo, né? Um diálogo unilateral, aonde o legislador, né, na letra da lei, outorga, né, algo que vai de top-down, né, ser engolido, né? Não, é um diálogo multilateral, né? Aliás, como bem diz aqui, é um diálogo transversal, né? Que corta literalmente, né? E não é exatamente de cima para baixo, é de cima para baixo, de baixo para cima, de um lado para o outro, ou seja, né, a proposta de transversalidade, eu acho que é a mesma proposta, por exemplo, da Wikipedia, sabe? Eu acho que todo mundo conhece, né? A Wikipedia, né? A Wikipedia é uma espécie de uma enciclopédia, mas ela é uma enciclopédia que você não só lê, né? Você pode editar, você pode colaborar, né? E a ideia de transversalidade é exatamente isso, né? É botar as pessoas em um diálogo, né? Numa posição ativa, né? Dentro desse diálogo, né? Para se construir práticas melhores, né? Então, continuando, né? Dentro da lógica da política nacional de humanização, nós falamos também da indissociabilidade, né? Indissociabilidade entre quê? Entre a atenção e a gestão, né? Ou seja, fala-se aqui de práticas que devem ocorrer de maneira independente, né? Mas que, mesmo nesse cenário, são complementares, né? Devendo envolver algumas especialidades do cuidado, né? Aqui, eu acho que um grande exemplo são as diferentes especializações, né, em saúde. Uma criança, por exemplo, uma criança autista, por exemplo, quais são os profissionais, né, que vão lidar com essa criança? Os mais diversos, né? Você vai ter a figura do médico pediatra, você vai ter a figura do geneticista, do neuropedagogo, do do psicólogo, do terapeuta ocupacional, do musicoterapeuta, né, do terapeuta que faz a integração sensorial. E o interessante é que, de um lado, né, todos esses profissionais, né, gozem de fato da sua independência, né? Independência eu digo aqui no sentido de poder escolher, né, qual é a melhor forma de atender essa pessoa de acordo com as demandas dessa pessoa, né? Isso é uma lógica básica, né, da humanização. Mas não obstante, essas pessoas, o interessante é que haja algum tipo de contato, né, entre esses profissionais, né? Como eu disse aqui, o exemplo da criança autista, né? É importante que ela tenha o atendimento, o fonoaudiólogo, esqueci de falar também. É importante que a criança tenha esse acesso a vários profissionais, né? Cada um vai se focar em uma demanda, né, dessa criança, né, em uma demanda
aqui gerada, né? Mas o interessante é que também, mesmo havendo essa independência, haja também um trabalho conjunto, né? Esses profissionais saibam dialogar entre si, saibam trocar ideias, né? Visando aqui a dignidade da pessoa humana, né? Que é que se configura nesse diapasão no melhor atendimento possível. Um outro ponto indubitável dentro do PNH, da Política Nacional de Humanização, é a questão do protagonismo, né? E aqui a gente fala entre uma corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos coletivos, né? Sujeitos e coletivos. Então, nesse sentido, um sistema único de saúde humanizado, ele vai reconhecer e fomentar o estabelecimento de vínculos solidários, né, e a participação coletiva nos processos de gestão. E o direito, como eu bem disse, né, a legislação, né, esse também é um texto de legislação, ele é todo conectado e baseado em princípios, né? Aqui, por exemplo, além do princípio da dignidade da pessoa humana, eu vejo, né, de maneira clara, de maneira límpida, o princípio da solidariedade, né? E eu falo aqui de uma solidariedade parecida com aquela que falava Emile Durkheim, né? Aquela solidariedade orgânica, né? Aquela solidariedade que se dá de maneira natural, né? Aquela solidariedade que é, de fato, né, em razão da sua condição, impactante, né, trazendo efeitos positivos, né? Aqui parafraseando Pierre Bourdieu, né, ou Putnam, né, Robert Putnam, é uma solidariedade que edifica as bases do capital social e comunitário, né, de um grupo. Então, nesse sentido, né, voltando para a ideia de transversalidade, né, tem-se aqui um princípio dentro da política nacional de humanização que não é exatamente uma política específica, né? Você não tem o programa de transversalidade, né? Não é mas é o quê? É um princípio, né? E um princípio a gente pode entender como um mandamento pétreo, né, que está por detrás, né, que vai dar a base, né, voltando a dizer, né, o princípio ele cumpre o papel tanto de ser o tijolo, né, que vai edificar, ou seja, a matéria-prima, como também de ser a lente pela qual o operador aqui da legislação, e operador a gente entende, né, não só a figura jurídica em sentido estricto, né, mas todas as pessoas aqui envolvidas, né, nessa transversalidade, né, desde o alto escalão, talvez lá da presidência da República, ao menor escalão, né, talvez localizado no próprio front, né, de atendimento à saúde. Já o princípio, né, como já destacado, da indissociabilidade, ele vai destacar uma necessária mudança no que diz respeito às práticas de saúde e gestão, né, levando em consideração as pessoas que participam no processo, né, ou seja, não é apenas, né, aquela gestão que se popularizou no Brasil, né, principalmente em decorrência da ascensão do neoliberalismo, né, que vai privilegiar a lógica apenas da eficiência, né, ou seja, você conseguir fazer mais por menos, né? E nem tampouco apenas da eficácia, né? Você ter êxito, mas o fazer da maneira mais digna possível, da melhor maneira possível, né? E isso não está localizado apenas na ponta. Tem que, eu não digo que começar de cima, depois vir de baixo, mas tem que começar de todos os lados e ir para todos os lados, na verdade, né? Ou seja, aqui, né, quando a gente fala dessa indissociabilidade aqui e foca justamente na questão da gestão, é apenas um reconhecimento. É como numa empresa, né, que não lide necessariamente com saúde, que lide com qualquer dinâmica de atendimento ao público. Se o funcionário ele não está contente, se esse funcionário não se sente valorizado, muito provavelmente o tratamento que ele vai fornecer, né, às outras pessoas não vai ser o mais adequado, não vai ser o mais cortês, né, não vai ser o mais acolhedor. Então,
enfim, né, e evidentemente que, né, a depender da ponta, né, foge a condições objetivas, né, o bom salário, né, a adequada remuneração é algo muito significativo, né, para a satisfação das pessoas, isso não tem como negar, mas o reconhecimento também né, o elogio também o acolhimento também estender a mão também né, então quando a gente toca nesse ponto da gestão, é esse reconhecimento, né? Tal qual como diria Newton, né? Toda ação tem uma reação em igual ou maior proporção. A mesma coisa dentro do âmbito da saúde, né? Quando você trata com gentileza, né, o seu funcionário, né, aquele que está ali, né, atuando em seu nome, a tendência é que ele reverbere esse tipo de gentileza, cordialidade, acolhimento para frente, né? Chegando aonde interessa, né, que são nas pessoas. Do mesmo modo, né, o princípio do protagonismo e a corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos, ele vai complementar, né, todos esses processos aqui anteriormente descritos, mostrando os aspectos que são mais relevantes da autonomia do indivíduo em relação às ações de humanização, né, dentro dos serviços de saúde e também nas estratégias, né, da manutenção de saúde, né, propostas aqui pelo arcabouço fundante, com bases na Constituição de 1988, também reconhecida como a Constituição Cidadã, né, que vai prever aqui a institucionalização do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, em vigor, né, desde aquele tempo até o período. Então, um primeiro ponto que eu acho que merece destaque, né, dentre tantos outros, é a questão do acolhimento. Né? O acolhimento é uma ação considerada não só importante, é fundamental, e muito ligada ao aspecto comunicacional, né? Por isso que eu trouxe logo no começo aquela dica do Marshall Rosenberg, né? E a questão da comunicação não violenta, né? Ou seja, para você bem acolher, né, os seus profissionais, você tem que fazê-lo, né, de uma maneira humana, né, de uma maneira comunicacional, né, e isso, né, é fundamental, né? O acolhimento, ele é o reconhecimento que o outro traz como legítima e singular necessidade em saúde, né? Ou seja, o acolhimento é o reconhecimento de quem é o outro, de quais são as demandas do outro e um direcionamento voltado a esse escopo, né? Então, aqui a gente fala tanto em gestão participativa, como também em cogestão, incluindo aqui atores diversos, né, envolvidos no processo de humanização e também na saúde das instituições, né, desenvolvendo a ampliação de sua ação, compreensão de processos, análise de realidade de forma multidimensional e o compartilhamento de tarefas e responsabilidade da gestão. Aqui, né, destaca-se também o conceito de ambiência, né? A ambiência é a forma de criar projetos arquitetônicos que venham a proporcionar espaços saudáveis nos estabelecimentos de saúde, né? Ou seja, da mesma forma que nós buscamos, né, decorar a nossa casa, né, a fim de criar um ambiente mais harmônico, mais gostoso, mais receptivo, o mesmo também vale para o escopo da saúde. Geralmente a gente tem uma impressão ruim, né, quando a gente fala de ambiente de saúde, né, a gente já acha que é ambiente de doença, na verdade, né? Apesar da palavra aqui, enfim, ela acaba trazendo um atalho cognitivo muito, muito equivocado, né, nesse sentido. Então, a ambiência é justamente pensar, né, em como essa arquitetura, né, em como esse design, né, pode tornar o ambiente mais humano. Eu acho que é um exemplo, acho para tornar mais claro, fora do aspecto de saúde que a gente chama de arquitetura hostil. Então, por exemplo, é comum, aliás, enfim, algo combatido, né, mas em muitos lugares, embaixo de ponte, dentro de túnel, para evitar que as pessoas durmam, eles colocam ali, né, naqueles ambientes, eles colocam
pedras pontiagudas, tal. Isso é exatamente o extremo oposto, né, da ambiência, né? Enquanto a arquitetura moderna, por exemplo, mesmo de áreas domiciliares, né? Na França, na Alemanha, vão criar o quê? Caminhos para as pessoas andarem e se encontrarem, né? Porque a gente entende que quando eu crio um caminho que a pessoa obrigatoriamente ali tem que andar, né, para sair, né, para chegar do seu domicílio, e ela esbarra com outra, a probabilidade delas virem a conversar, delas virem, enfim, a interagir é muito maior, né? E isso é ambiência, né? Você criar um ambiente propício, né, para as coisas acontecerem. Vale aqui também falar na ideia de clínica ampliada e compartilhada, compreendendo aqui a lógica de enfrentamento da doença, né, evitando uma visão compartimentalizada, ao contrário, né, do que ocorre corriqueiramente, né? Ou seja, aqui, né, evidentemente que a gente garante, né, a autonomia de cada profissional, né, dentro da sua gestão, mas, né, nós falamos aqui cada vez mais não só de uma multidisciplinaridade, né, ou de uma interdisciplinaridade, a gente fala agora de uma transdisciplinaridade, ou seja, vários conhecimentos, né, vários profissionais, né, interagindo junto, não só, né, para somar as competências de cada um, né, mas para se criar algo novo, mas para se ir além, né, das limitações, né, que decorrem, né, de apenas um profissional, né? E o objetivo aqui é justamente criar bases para se vencer uma série de problemas, né? Ou seja, enfrentar, né, dentre eles, por exemplo, o excesso de demanda, né? O profissional de saúde, assim como o profissional de qualquer área, né, convenhamos, né, que ele tem muitas demandas, a tendência é que para cada uma dessas demandas diminua a produtividade, ou seja, tanto a eficácia como também a qualidade, né, do serviço, né? É o caso, por exemplo, enfim, no Brasil a gente sabe a realidade, né, do profissional de saúde que tem que trabalhar em N lugares diferentes, né? Isso gera um esgotamento, isso gera um burnout, e, consequentemente, a qualidade desse atendimento tende a diminuir muito significativo, né? Da mesma forma que a insegurança do vínculo, né? Ou seja, num lugar que ele trabalha, o salário atrasa toda hora, corre aquele burburinho o tempo todo que ele pode ser mandado embora. A motivação para trabalhar é zero, né? Diminui, né? É muito difícil trabalhar num lugar assim, né? E a gente pode falar não só, né, da insegurança, né, mas, aliás, uma coisa acaba decorrendo na outra, né? Também a precarização do vínculo, né? Ou seja, quando você não tem, por exemplo, regra clara, né? Os direitos aqui ficam ali no ar, né? De maneira muito subjetiva, isso cria uma grande insegurança. Isso cria na pessoa um sentido, inclusive, que ela se sente desvalorizada, que ela não sente reconhecimento. Então, em decorrência disso, é esperado, né, que muito provavelmente a qualidade, né, do serviço prestado tende a ser muito inferior, né, do que poderia ser, né, em outra circunstância, né, que não essa, né, tão pouco satisfatória, né? Então aqui, né, entra, por exemplo, o não cumprimento das normas trabalhistas, ou seja, o indivíduo ele trabalha, mas se exige que ele faça muito mais, hora extra, não sei o que, não se paga, né? A falta de programa de carreira, ou seja, você não sabe, né, tá, eu vou trabalhar aqui, eu vou me dedicar, mas eu posso me tornar o quê aqui? O meu cargo ele vai mudar, né? Eu vou ser o enfermeiro-chefe, ou não, né? Eu estou estagnado aqui. Tudo que eu fizer, tanto faz, né? E é claro, né? É claro, o ambiente amigável, né? Nós somos seres humanos, e os seres humanos eles são, né, do ponto de vista genético, filogenético, né? Aqui parafraseando Skinner, né? Enfim, os psicólogos evolucionistas, né? Nós somos inclinados a buscar reconhecimento em um cenário, né, desconfortável, que você convive, como eu bem destaquei aqui, com muita demanda,
com insegurança e precarização do vínculo, né, com o não cumprimento das regras, né, com a falta de programa e ainda às vezes uma atenção que não é cortês, né, por parte do seu superior, a tendência é que o esgotamento venha rápido, né? Então, né, parte desses problemas eles se resolvem pela participação nas decisões de gestão, né? Ou seja, aqui, parafraseando aqui os autores da ciência política, né, todas as organizações, né, que demandam autoespecialização, né, e no caso da saúde, né, isso é indubitável, elas tendem a caminhar para uma oligarquização, né, que é uma separação da cúpula e da base. Para lidar com esses e outros problemas que eu elenquei aqui, é fundamental que a gente promova uma horizontalização, ao invés de uma verticalização. Ou seja, que quem está lá embaixo possa participar também da decisão. Né? Isso tende a tornar a questão da ambiência muito mais fácil. Né? Do mesmo modo que eu devo buscar, na minha gestão, reduzir as situações estressantes, né, a fim de privilegiar o bem-estar desse meu funcionário, né, desse meu colaborador. E nesse sentido, né, quando a gente olha para a Constituição, a defesa dos direitos dos usuários do SUS é um dos aspectos que deve se reconhecer, né, que deve se respeitar. Para isso, isso só é possível cumprindo, né, toda a legislação, né, referente ao SUS, e também aquilo que foi promulgado, né, no nosso diploma maior, né, que é a Constituição Federal de 1988, né, que não à toa recebe, né, a alcunha de Constituição Cidadã, né, que não trata as pessoas como meros sujeitos, meros indivíduos, né? Não, são sujeitos de direito, né? Sujeitos de direito que, em sua condição, não podem ser obrigados a fazer o que não está por lei, e tem, né, direito, né, por meio dessa própria lei, de ter o seu bem-estar resguardado, né? Então, aqui eu vou comentar algumas políticas, né? Dentre elas, comecei falando, né, sobre violência obstétrica, né? Bom, como eu bem disse, nesse aspecto, ao meu ver, o sistema público está muito além do sistema privado, né? Nesse aspecto, pelo menos, né? Então, nós temos o programa de parto humanizado e também o projeto Cegonha, né? O que é? O objetivo é muito claro: diminuir esse negócio de cesárea, né? Cesárea é só se precisa. Cesárea é um recurso de última instância. Cesárea é um recurso quando a vida da criança ou da mãe ou de ambos estão em risco. Fora isso, não. Né? Então, o objetivo aqui é garantir um nascimento natural, saudável, e prevenir, assim, também, né, a mortalidade materna dos recém-nascidos. Né? Ou seja, a política de saúde começa a olhar para o indivíduo antes mesmo dele nascer. Enfim, o pré-natal, né, nada mais é do que um ato de amor, né, não só com a mãe, mas com o feto, né, que daqui a pouco está no mundo caminhando com a gente, e vai caminhar com a gente, nascendo da maneira mais natural possível, da maneira mais saudável, né, tendo acesso à melhor saúde possível. Dentro desse diapasão também eu destaco a atenção integral à mulher, né, que busca aqui qualificar, ampliar e humanizar a atenção integral da saúde da mulher no SUS. Né? Na verdade, a mulher é maioria, né, não minoria na nossa sociedade. Né? Apesar de haver ainda uma grande desigualdade de gênero, são as mulheres que sustentam os lares, as famílias. Né? A mulher enfim, na sociedade, na minha visão, é o ser mais importante. Né? Então, ela tem que ter também o melhor atendimento à saúde. Né? Falasse aqui também do método canguru, e vai no diapasão aqui de reduzir a mortalidade dos recém-nascidos. Né? Busca melhorar a chance de vida do recém-nascido, né? Principalmente das crianças que vêm ao mundo com baixo peso, né, nos hospitais de riscos do SUS, né? E aqui, de novo, né, é uma participação social, né? É uma interação com a família,
e também aqui na questão do aleitamento materno. Podemos falar também da atenção integrada às doenças prevalecentes da infância. E aqui, né, o intuito é integrar a promoção e prevenção da assistência a essas doenças mais comuns, principalmente aquelas, né, que podem ter final trágico, né, podem, né, levar aqui por decorrência dessas doenças a mortalidade de crianças, né, até 5 anos de idade. Um outro escopo que eu gosto muito, eu acredito muito na participação da sociedade civil organizada, né, dentro da política pública. E política pública, volto a dizer, talvez eu não tenha dito hoje, mas é algo que eu sempre digo, não é o que o governo faz, né? Isso é política de governo, né? Política pública é todo tipo de ação que visa reduzir um problema público, né? E um exemplo é o Doutores da Alegria, né, que nasce de uma OCIP, né, uma organização da sociedade civil de interesse público. E o objetivo aqui, na verdade, eu acho que todo mundo conhece o trabalho deles. Então, aqui, né, as pessoas vão fantasiadas, né, de palhaço, com livro de contação de história, com instrumento musical, né? E o objetivo é levar um pouco de alegria para as crianças que estão hospitalizadas, né? Criança, por exemplo, em situação oncológica. Me vem até vontade de chorar, na verdade, quando eu falo sobre isso, porque é muito triste, né? E a gente muito bem sabe, né, que o estado emocional da criança e de qualquer um, né, vai se correlacionar à saúde. Então, se a criança, além de estar tendo o atendimento adequado, né, medicação, etc., também tem essa vivência, né, com a alegria, com a felicidade, o bem-estar dela vai se maximizar, a saúde tende a se maximizar em decorrência disso, e eu acho que a dignidade, né, dessa criança vai, enfim, vai estar sendo assistida, né, da maneira que ela precisa, né? A gente pode falar então aqui do voluntariado organizacional, né, que busca aqui trazer uma gama, né, de ações de conforto para os pacientes, para os familiares, no mesmo sentido, né, dos Doutores da Alegria, fornecendo, por exemplo, objeto de uso pessoal, né, o sabonete, a escova de dente, etc., e trazendo também várias modalidades, né, de lazer, de ocupação. Enfim, prezados, essa foi a minha leitura sobre a humanização em saúde. A humanização em saúde, basicamente, visa trazer dignidade para o âmbito da saúde, né? Visa olhar para muito além da doença, para muito além do sintoma físico, né? Entendendo que o sujeito, ele não é só ele é biológico, mas ele é psicológico e ele é social, né? Ele tem aqui, né, parafraseando o maior psicólogo de todos os tempos, né, William James, ele não tem só o eu material dele, né, o corpo, a roupa, mas ele tem também um eu social e um eu subjetivo, né, que é a vontade desse indivíduo, né, que são aqui as angústias desse indivíduo, né, que é uma mente que só esse indivíduo sabe, né, e o PNH é uma política, ao meu ver, muito interessante, muito bem desenhada, e que percebeu claramente, né, que para você chegar na ponta, né, chegar lá naquele enfermeiro, naquele médico, né, e levar ele a prestar o melhor atendimento possível, esse profissional tem que ser bem acolhido, né, e para esse profissional ser bem acolhido e para as políticas serem aderentes, é preciso uma transversalidade e todos que estão envolvidos nesse processo devem ter um diálogo. Em suma, prezados, essa foi a minha apresentação de hoje. Reitero, né, dúvidas, questões. Hoje não trouxeram muitas na live, mas espero que nas próximas lives tragam as dúvidas, né? Se ficou alguma dúvida, não quer dizer nesse momento, mas gostaria que eu comentasse no próximo encontro, me manda por e-mail, numa boa. Enfim, isso me ajuda até a melhor estruturar o material,
né? Enfim, claro que eu tenho aqui um material roteirizado, mas o mais interessante mesmo é que a gente faça um diálogo, né? Dividindo aqui as nossas experiências, humanizando também, né? Essa é a minha tentativa, né? Eu estou tentando também aqui humanizar a nossa live, a nossa apresentação. Prezados, uma boa noite para todos. Até o próximo encontro. Muito obrigado pela atenção. Um grande beijo no coração de todos. Muita paz e até a próxima. Tchau, tchau.